Existe uma relação entre a hipertensão arterial e esse aumento do hematócrito? Uma coisa implica na outra? Assim, o que a gente pode dizer é que qualquer tipo de hormônio, principalmente a testosterona, ela aumenta num negócio que chama resistência vascular periférica. Então, isso é um negócio que eu sempre bato para quem está usando hormônio. Não tem como desconsiderar a pressão aumentar. Todo mundo que usa hormônio, pessoal, fisiculturista, recreativo, tem que ter isso em mente. Tem que fazer controle de pressão. Tem que olhar a pressão. A gente tem um controle que chama AMPA. Todos os meus atletas, eles usam isso. Todos os meus pacientes usam isso. Então, eles fazem um controle segunda, quarta e sexta, e todo sábado eles me mandam para ver se está tendo algum tipo de alteração. Eu peguei um paciente, em novembro do ano passado, Luan, que ele tinha uma disfunção cardíaca. O coração estava fraco e ele usava hormônio. A disfunção que ele teve foi pelo aumento de pressão. Então, o hormônio indiretamente aumentou a pressão. Ele fez um negócio que chama miocardiopatia hipertensiva, o coração ficou fraco. E assim, se ele tivesse feito controle antes, às vezes uma losartana tinha controlado. Agora, diretamente, a pressão aumentar o hematócrito não tem relação. Agora, indiretamente teria, porque a gente sabe que o hormônio ele é dose dependente. Quanto mais alta a dose de testo, mais alto, em teoria, o hematócrito. Mais alto, em teoria, a pressão, mas por mecanismo diferente. Eu pensei justamente na questão dos mecanismos, já que... Deu eco para vocês aí? Não. Bom. Peraí. E agora? Tá de show. Manda ver. Pronto. Eu pensei justamente na questão do mecanismo, porque se você aumenta a viscosidade do sangue e você mantém o mesmo calibre ali das veias e artérias, então você teria um aumento de pressão. Se você tem um aumento de angiotensina por conta do uso da testosterona, você também poderia provocar um aumento de tensão. Então, só o hematócrito, de forma isolada, o hematócrito alto, ele poderia implicar numa hipertensão causada pelo aumento do hematócrito? Entendi a tua pergunta. Com certeza. Quanto mais viscoso o sangue, perfeito. A pergunta é excelente. Por exemplo, se vamos dizer assim, usando uma dose de testosterona, o paciente está com hematócrito normal, não necessariamente a pressão vai estar normal. Isso são coisas separadas. Mas isso que você me perguntou, você tem razão. Quanto mais viscoso o sangue, mais o coração vai ter dificuldade para bombear, que é o débito cardíaco, consequentemente, vai aumentar a resistência vascular periférica. Então, hematócrito alto, eu vou esperar uma pressão mais alta. Tem razão. Eu perguntei isso pensando também que é um efeito que é tão fácil da gente monitorar. Você ter um esfígmo em casa, seja ele digital, de pulso, você já consegue ter o mínimo de controle sobre um dos indicadores que ele pode te abrir ali, ligar a luz amarela, como você falou, para uma porrada de coisas que poderiam ser evitadas e efeitos, né, que muitas vezes eles são deletérios, são assim, para sempre. Uma vez que o atleta, que a pessoa adquirir, a coisa complica. E isso era para servir justamente para um gancho, para uma outra pergunta, que era a classe dos medicamentos que a gente usa para controle de pressão. Porque a gente fala de hipertensão, só que aqui a gente falou rapidinho e a gente já deu duas possíveis causas, né? Queria que você falasse para o pessoal como é que é feita, né, essa seleção, quais são as classes de medicamento e quais seriam os momentos indicados ou as situações indicadas para que cada um deles entrasse ali numa preparação ou no cuidado de um atleta que precisa dessa atenção. Ótimo. Com relação a isso que você falou da pressão, assim, pessoal, não tem desculpa para fazer o controle de pressão. Hoje, um aparelho digital bom, de uma marca boa, vai custar por volta de R$130. Diogo, está muito difícil, não tenho condição financeira de adquirir um aparelho 130. Qualquer farmácia que você for, unidade básica de saúde, ela vai avaliar a sua pressão. E é igual o Luan falou, pessoal, a pressão arterial é um negócio que muitas vezes, a maioria das vezes, ela é subestimada. Tá? E não pense, Diogo, eu não sinto dor de cabeça, eu não sinto nenhum sintoma, então eu não tenho pressão alta. Pessoal, eu sempre falo isso para os meus pacientes, a pressão alta ela é cruel, a hipertensão é cruel, você não sente muitas vezes. Quando você vai sentir? Quando você tem lesão de órgão-alvo, risco de AVC, risco de infarto, coração ficar fraco, insuficiência renal, tudo isso é hipertensão cara.
Então, assim, não subestimem quem estiver assistindo, usando esteroide. É inegociável você avaliar a pressão. Com relação às medicações. Juan, as medicações, existem as medicações de primeira classe, para tratamento de hipertensão, e as demais classes. Quando a gente entra em primeira classe, no fisiculturismo, e para usuário de esteroide em geral, é totalmente individualizado. Tá? Porque a gente está falando muitas vezes de atleta, e muitas vezes você tem que tomar cuidado da fase que ele está. Por exemplo, a gente utiliza vários diuréticos como tratamento de hipertensão de primeira classe. Então, tiazídico, hidroclorotiazida, a gente usa muito, clortalidona, tem que tomar cuidado de acordo com a preparação. Outras medicações que a gente usa muito é o bloqueador do receptor de angiotensina, o BRA, como você falou, o inibidor da conversão de enzimas do IECA também, conversão da angiotensina, que a fisiopatologia é muito parecida, e o bloqueador de canal de cálcio. Então, a gente usa isso de forma muito individualizada. Agora, eu queria chamar a atenção que existe uma medicação que a gente utiliza muito, que ela chama pirandropril. Tá? O pirandropril é uma família do IECA, que ele auxilia no que eu falei para vocês, que é o relaxamento ventricular. Então, o paciente que tem algum grau de disfunção cardíaca, muitas vezes induzida pelo esteroide, o pirandropril ajuda muito bem no controle de pressão e também em melhorar a função cardíaca. Então, assim, é bem individualizado, mas hoje a gente tem uma gama enorme de medicação para utilizar. Tem gente que a gente começa com uma, tem efeito colateral, acaba mudando, mas, assim, medicação tem uma gama enorme, com dose enorme. Uma medicação que a gente tem que tomar cuidado com o fisiculturista, não é uma medicação de primeira escolha, tá? Mas é sempre beta-bloqueador. Beta-bloqueador é uma classe excelente, ajuda muito no tratamento de insuficiência cardíaca, arritmia, alguns tipos específicos de pressão, mais uma vez, não é medicação de primeira escolha, mas muitas vezes ele diminui a performance. Então, você tem que saber muito bem a hora de indicar. Beta-block não pode ser utilizado, como toda medicação, de maneira inadequada. Qual é o melhor horário que você recomenda para medir a pressão? Porque o que eu aprendi foi sempre medir de manhã cedo, mas tem um atleta profissional na academia que eu treino que ele mede pós-treino. E aí eu sempre fiquei com essa confusão, tipo, por que será que ele mede tanto pós-treino assim e eu tô medindo todo dia quando eu acordo? Uma coisa é certa, Neto, quando você mede pós-treino, a tua pressão vai aumentar. Né? Você treinou, principalmente se você fizer um treino de inferior, porque aí você vai ter uma demanda sanguínea maior, porque é um músculo maior, a pressão vai aumentar. Eu tenho o caso de um paciente que, infelizmente, ele não era meu paciente antes, acabou se tornando que ele teve um AVC, um derrame, durante um treino de musculação. E aí, depois, a gente ficou sabendo que ele já tinha uma história de hipertensão e ele não controlava. Então, ele ia treinar com uma sistólica de 220, que é uma pressão altíssima, e aí, durante o treino, isso é por 280 e acabou fazendo um AVC. Como que a gente orienta fazer esse controle da pressão? Você tem que ter o atleta, o paciente, na mão. Então, você tem que saber como a pressão está de manhã, à tarde e à noite. Por que isso? Porque eu sabendo como a pressão está, o horário que ela está, eu consigo intervir. Por exemplo, se a minha pressão é mais alta durante a manhã, eu sei que eu vou entrar com uma medicação, que o tempo de meia-vida são 12 horas, eu dou remédio à noite. Se o meu paciente ele tem a pressão mais alta à noite, eu faço o contrário. E eu consigo manejar. Diogo, então eu tenho que ver todo dia a pressão? Não. Você pode ver, por exemplo, 3 vezes na semana. Segunda de manhã, quarta tarde e sexta noite. Isso já é muito bom. Existem várias maneiras na cardiologia de você aferir isso. E tem um exame que a gente utiliza que é muito bom, pessoal, chama MAPA. MAPA é um aparelho que fica no seu braço, o esfígmo fica no seu braço 24 horas. Por que o MAPA é tão bom? Porque além dele aferir sua pressão durante o dia, ele afere a pressão enquanto você dorme. E às vezes o teu pico pressórico, a pressão aumenta durante o sono. Então o MAPA é muito bom também nessa vertente. Essa questão é genética também? Cada pessoa pode apresentar uma pressão mais alta em determinado horário por conta de genética? Por conta genética, e tem muita relação também, né, com o cortisol.
Então, existem estudos que mostram que a maioria dos infartos e do AVC é durante a manhã, nas primeiras horas do dia. Por quê? Muitas vezes o paciente tem um sono ruim, cortisol aumenta, pico de pressão às 7 da manhã, a hora que ele acorda. Então, pressão arterial, pessoal, é multifatorial. Eu tenho, por exemplo, paciente que tem um trabalho noturno, é segurança. Às vezes eu tenho muita dificuldade em controlar a pressão dele. Por quê? Porque ele não dorme à noite. Ali tem um pico de cortisol, alteração hormonal, até com relação à insulina, e a pressão eu não consigo controlar. Porque todo aquele sistema que a gente conhece, igual o Luan citou, de renina, angiotensina, aldosterona, fica descontrolado. Então, não existe receita de bolo. Cada paciente a gente individualiza, cada paciente a gente usa uma classe diferente. Vou trazer um caso. De fato matam, né? Onde é que aperta aqui para marcar a consulta? Onde é que aperta? Não, mas assim, falta de sono e estresse de fato matam, né? Não é pressão, não é... Trazer o caso, inclusive, assim, Diogo, tudo que você imaginar de ruim com quem usa esteroides já aconteceu comigo. Tudo. Pensa numa coisa, já aconteceu. E em um desses períodos, eu cheguei a ter uma pressão arterial de repouso ali de 22/14, né? 220/145, 147. Olha pela live. Tamo junto. E aí, só que ela se manifestava num momento específico do dia, que era justamente o horário que se aproximava das minhas aulas na época da faculdade de engenharia mecânica. Então, o uso dos esteroides associados ali com superávit calórico, né, descontrolado, queria crescer, associado com um estresse que pensar em fazer a faculdade, que eu detestava, nunca gostei, chegou num ponto onde isso ficou insustentável e perto do horário da faculdade era como se fosse uma panela de pressão. O negócio ia, e isso chegava a 22/14. E aí, Netão, isso que você falou o Diogo falou, né, de ser multifatorial, pô, tem fator genético, tem fator emocional, estresse, cortisol, qualidade de sono, as escolhas que você faz no seu dia a dia. Às vezes é um evento ali, né, pelo qual você passa, um momento de estresse, um pico de estresse muito alto que pode acabar desencadeando um problema muito maior. E outra coisa, você falou sobre a sangria, precisei fazer uma sangria também, mas foi por uma intoxicação. Eu estava nesse dia. O Cello me ajudou. Então, tudo que você imaginar, velho, se você quiser um rato de laboratório para você levar para esse cara aqui, já aconteceu. Tem um caso aqui para mostrar para você. Esse dia da sangria dele, a pressão estava tão alta que eles demoraram, tipo assim, umas 3 horas para liberar que fizessem a sangria de fato, sabe? No final, tiveram que dar furosemida na veia e foi só assim que liberaram depois. Alguém não sou hipertenso. O Gustavo, né? Botou que é o pior. O quê? O pior é que eu não sou hipertenso. Minha pressão, nas condições normais de temperatura e pressão, é 12/7, 11/7. Tem vários pacientes, Luan, que tratam hipertensão com ansiolítico, cara. E se eu ficar colocando antipertensivo, não vai adiantar, porque o problema dele é a ansiedade. Cara, muito legal você ter falado isso, porque depois dessa situação traumática que eu passei na época da engenharia, eu falei para a moça que ia fazer a sangria. Falei, não adianta você me dar diurético, não adianta você me dar antihipertensivo, porque o meu problema é emocional, pô. Eu fico nervoso. Sempre que você for aferir minha pressão, eu vou ter uma crisezinha de ansiedade. Eu espero o pior. Quando boto esse esfigmo aqui, eu já começo a lembrar de toda a situação, de todo... Só que se eu estiver em casa, na minha, de boa, e eu aferir no momento que eu quero, que eu sei que vai estar tudo bem, que eu imagino que vai estar tudo bem, minha pressão, ela tá normal. Mas não adiantou nada. Mulher, não pode, não dá. Toma furosemida aí, me deu 1 grama de furosemida quase. E é isso. Tem 2 perguntas aqui. Mas pode falar. Chama síndrome do avental branco. O paciente ele não tem hipertensão e quando ele chega no meu consultório, a pressão vai lá para cima. Por isso que aquele exame que eu falei para vocês, o mapa, ele é tão bom. Porque o mapa, ele desconsidera a síndrome do avental branco. O cara fica com o aparelho dormindo, ele não vai ter ansiedade. Então, a gente consegue ter certeza se ele é hipertenso ou não. Essa síndrome do avental branco, o nome é engraçado, mas ela existe. É da diretriz de cardiologia.
E eu fiz deixa o eu mapa fazer uma pergunta. justamente para descartar essa possibilidade, e foi quando a gente constatou que realmente não havia sinais de hipertensão. Vai lá, Tcheli.